Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Já está preparado para estarmos estudando mais um pouco de Atos? Está preparada, irmã? Então vamos lá. Nós vamos terminar o capítulo 18 de Atos e vamos iniciar o 19. Então nós vamos do capítulo 18, versículo 24, até o 19, versículo 7. Diz assim, olha: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, porém conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Bom, muito bem. Que legal, que passagem maravilhosa, né? A gente está vendo aqui coisas muito maravilhosas. Nós lembramos que nós estamos fazendo este estudo, né, naquela direção da grande comissão, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós já vimos o Pentecoste dos judeus lá no capítulo 2. Depois nós vamos ver o Pentecoste dos gentios com Pedro na casa de Cornélio. E nós vamos ver aqui agora um novo Pentecoste, um derramamento do Espírito Santo sobre estes novos convertidos, né? Mas também nós vimos outras coisas. Nós vimos Lucas dando ênfase também à conversão das mulheres, o ministério das mulheres, né? O mesmo patamar em que o Senhor Jesus e o Evangelho coloca homens e mulheres sem distinção de sexo, né? Para Deus eles são a mesma coisa, estão no mesmo patamar, quebrando aquele modelo, aquele paradigma, aquele preconceito de que as mulheres eram seres inferiores. Bom, muito bem, a gente está aprendendo muita coisa, né? E a gente vai aqui ver uma figura muito interessante que aparece. Apolo. Bom, muito bem, nós estamos vendo aqui então este homem que ele era um judeu chamado Apolo, né? E era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Muito bem, quando a gente estuda sobre Apolo, né, nós vemos exatamente que era realmente foi um homem que foi muito usado pelo Senhor, né? E ele era então alguém que é digno de ser falado. Eu estava aqui procurando, que eu não me lembrava, porque Apolo é um diminutivo de Apolônio. E aí então
o Apolo ele foi muito usado por Deus. Porém, Apolo diz aqui um pouco da história dele, e nós vamos falar um pouco sobre ele agora. Diz que ele, então, era um judeu natural da Alexandria, ou seja, isso já dá uma indicação que era um homem realmente muito estudado. Mas diz aqui duas coisas interessantes sobre ele. Uma, que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. O que significa uma pessoa eloquente? Há uma confusão em falar de eloquência. As pessoas costumam confundir eloquência com uma pessoa que grita, uma pessoa que fala alto. Isso não é eloquência. Eloquência é a capacidade de se exprimir com facilidade. Isso é eloquência, ou seja, é uma pessoa que se comunica muito bem. Isto é eloquência. E Apolo era assim. Ele se comunicava, se exprimia com muita facilidade, usava muito bem as palavras, se comunicava muito bem. E diz que ele era poderoso nas Escrituras, ou seja, muito conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, porque lembrem-se que o Novo Testamento ainda não existia, certo? Então, ele era conhecedor das Escrituras e um excelente comunicador. Muito bem, num sábado, estava ele pregando em Éfeso, sendo fervoroso de espírito, né? Ele pregava nas sinagogas. Ele era instruído, ele era um crente, ele já era instruído no caminho do Senhor, né? E ele falava com precisão e exatidão a respeito do Senhor. Ao ouvir ele pregando na sinagoga, Priscila e Áquila, eles entenderam que Apolo era uma grande ferramenta de Deus, mas lhe faltava um pouco de profundidade espiritual no cristianismo. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, mas lhe faltava alguma coisa. Então Priscila e Áquila tomaram ele consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, certo? Bom, muito bem. Então o que fizeram? Discipularam Apolo. Priscila e Áquila discipulam Apolo, ensinam com mais exatidão a respeito do Senhor Jesus Cristo, o caminho de Deus, e aí então Apolo ele vai para a Caia, ou seja, para a região de Corinto, e ele começa a pregar naquela região. Bom, nós vamos ver, irmãos, na primeira epístola aos Coríntios, que Apolo ele foi tão eloquente que aquela igreja era uma igreja muito facciosa, muito dividida. Eles falavam, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Paulo, né? Então, nós vemos então que ele se torna uma pessoa muito conhecida, né? Bom, muito bem, Apolo depois vai embora de Corinto e prossegue fazendo a sua obra. Alguns dizem que ele foi bispo em algum lugar, pastor em outros, e assim por diante, tá? Bom, muito bem, então nós vemos aqui esse homem Apolo. Mas aí o que acontece? No capítulo 19, diz aqui que estando Apolo em Corinto, e Paulo passando pelas regiões mais altas, ele chega a Éfeso. E lá em Éfeso, ele encontra alguns discípulos. E ali, então, acontece o seguinte, ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam, nem sabemos, nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E aí ele pergunta, e vocês foram batizados? Sim, fomos batizados no batismo de João. Bom, muito bem. E aqui, então, Paulo ele se vê, então, numa outra necessidade. Uma necessidade, então, de discipular os crentes, né? Veja que aqui, quando ele passa na sua terceira viagem missionária, confirmando os irmãos em Cristo, ele vê a necessidade agora de um discipulado,
certo? O missionário também discipula. E o que estava acontecendo aqui? Esses crentes novos, eles não sabiam, nem nunca tinham ouvido falar do Pentecoste e nem do batismo cristão, só do batismo de João. Olha, nós precisamos entender duas coisas muito importantes aqui. O batismo cristão não é o batismo de João Batista. Olha aqui, no versículo 4 do capítulo 19 de Atos, ele mostra a diferença do batismo de João e o batismo de Jesus. Olha, disse-lhes Paulo, João, ele realizou um batismo de arrependimento. E este batismo, ele apontava para Jesus, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus, que para crer em Jesus precisava se arrepender antes. O batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados. O batismo de Jesus, não. O batismo cristão, em nome do Senhor Jesus, porque ao versículo 5, eles tendo ouvido isto, então foram batizados em o nome do Senhor Jesus. O batismo de João é batismo de arrependimento. O batismo que eu e você passamos nas águas é um batismo de aceitação dos benefícios da morte de Jesus em nosso lugar na cruz. É uma declaração pública da fé em Jesus Cristo e também, meus irmãos, é um ato que simboliza a nossa entrada no corpo de Cristo, na igreja. Ok? Existem até algumas denominações que fazem do batismo, né, um recebimento para o rol de membros, como membro da igreja. E não está errado. Nós não fazemos assim como a Igreja do Nazareno, mas alguns batistas fazem e não está errado, né? Porque o batismo representa exatamente isso, uma confissão pública da fé em Jesus Cristo, né, como uma entrada no corpo de Cristo, certo? Bom, então essa é a primeira coisa que Paulo tem que fazer. E a segunda é a questão do batismo com o Espírito Santo, né? Então aqui Paulo batiza eles nas águas e depois impõe as mãos sobre eles para que recebam o Espírito Santo. E aí então Lucas, ele aqui deixa claro que eles foram batizados, falando que eles falaram em línguas e também profetizavam, né? Então o foco aqui não é a evidência exterior do batismo com o Espírito Santo, mas a necessidade do recebimento do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, porque a obra do Senhor não pode ser feita em outra força. Tem que ser feito na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dirige. E Lucas, ele alude esse termo aqui, esse tema aqui no capítulo 19, exatamente para trazer de volta a igreja na direção do Espírito Santo. Porque se a igreja ela for feita não no poder do Espírito Santo, ela vai se desviar ou acabar. E por um outro lado, eu estou falando isso a necessidade do Espírito Santo como corpo de Cristo, mas como pessoas individuais, se não recebermos o batismo com o Espírito Santo, não recebermos o Espírito Santo, não haverão transformações que Deus precisa fazer nas nossas vidas. E as verdadeiras transformações são aquelas oriundas do Espírito Santo de Deus, pois ele precisa restaurar a imagem e semelhança dele que foi perdida ou desfocada através do pecado. Então, meus irmãos, era urgente e premente que Paulo aqui levasse as pessoas ao batismo com o Espírito Santo e a entender que o Espírito Santo é necessário na vida de um cristão. Ok? Entenderam? É coisa mais linda essa passagem aqui e nós então precisamos entender isso, irmãos, que nós precisamos ser dirigidos e habitados pelo Espírito Santo de Deus. Se você for ler, por exemplo, hoje eu estava no meu devocional lendo, meditando no livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver que lá
Você pode ver nos 5 primeiros capítulos, por exemplo, de Ezequiel, que quando Ezequiel ia profetizar, o Espírito Santo vinha sobre ele e depois se retirava. Por quê? Porque no Antigo Testamento era assim. Agora, aqui não. Aqui nós temos o dom do Espírito Santo. O que é dom? Presente. O Espírito Santo é um presente de Deus para o crente e nós precisamos deste dom, desta presença, pois ele não é dado sobre medida, dá e sai. Não, ele agora vem habitar em mim e em você. E é isso importante que nós entendamos, que só vamos ser transformados se o Espírito Santo estiver habitando em nós. Amém, meu querido? Ô, bênção, né? Então nós prosseguimos aqui com mais um pouco, entramos no capítulo 19, né? Para o 28 faltam só 8, né, capítulos, porque Atos tem 28 capítulos, e nós prosseguimos então na segunda-feira. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.